Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Manuel Lopes, a quem desde já agradeço a sua presença nesta comissão. Certamente nos trará informações que são relevantes para que o país possa ter uma melhor resposta ao nível dos cuidados continuados. Este requerimento foi apresentado já em novembro de 2018, portanto, na altura em que foi tornada pública a cessão de funções por parte do Sr. Professor. Uma sessão que ocorreu antes daquilo que eram as previsões do término do seu mandato e por esse facto apresentámos na altura este requerimento. Mas para além de se tentar averiguar hoje qual foi o motivo dessa cessão de funções antes do término do mandato, procuramos também esclarecer outros factos, nomeadamente algumas afirmações que tinham sido feitas pelo Sr. Professor a propósito do tratamento dos familiares em casa, em que o Sr. Professor tinha, na altura, lamentado publicamente a falta de apoios para quem trata os familiares em casa, em particular o facto de o Governo não ter aprovado o Estatuto de Cuidador Informal, uma questão que denominava central nas suas palavras e que, de resto, recordamos aqui que já em 2016 tinha sido prometida pelo anterior Governo, o anterior Ministro da Saúde, para o ano seguinte, bem como também um balanço da rede dos cuidados continuados, que é outro dos assuntos, como disse logo no princípio, que também nos interessa perceber melhor a real situação dessa mesma rede. Como certamente o Sr. Professor sabe, de 2011 para 2015, que foram anos extremamente difíceis para o país, nós tivemos um crescimento médio anual de 541 camas na rede de cuidados continuados e, infelizmente, nos últimos 3 anos, em que o país viveu, felizmente, uma situação de melhoria do ponto de vista económico, até porque a Europa tem estado num processo de expansão económica, de crescimento, mas o que é certo é que, quando olhamos para os números da rede de cuidados continuados, vimos nos últimos 3 anos o crescimento médio foi de 400 camas, números estes que resultam inclusivamente da nota explicativa que o Governo forneceu a este Parlamento a quando a discussão do orçamento para 2019. Pelo que uma das primeiras perguntas já é a seguinte, no fundo, de saber que avaliação é que o Sr. Professor Manuel Lopes faz sobre o crescimento da rede de cuidados continuados nos últimos anos. Por outro lado, e recordamos aqui que em 2006, quando esta importante rede foi criada, o objetivo era atingir as 15.000 camas em 2015. Ou seja, Passado este tempo, e estando nós já em 2019, notamos que de facto estamos muito aquém daquilo que era o desejável. Pelo que eu gostaria também que o senhor nos desse a sua opinião, qual o número de camas de cuidados continuados que efetivamente já deveríamos ter neste momento para responder de forma satisfatória às necessidades das pessoas. Depois, outra questão que eu queria aqui referir prende-se com o facto de muitas unidades de cuidados continuados e também o Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados se vir a queixar sucessivamente pela falta de cumprimento por parte do Estado de alguns compromissos que tinha assumido no que toca ao aumento de preços a praticar nestas unidades e também a falta de pagamento, dívidas em atraso, mas sobretudo este facto, isto é, o Estado, numa situação que é normal, porque aumentaram os preços, aumentaram os salários, se tinha-se comprometido a aumentar as comparticipações, o pagamento que faz por cama, e não estar a cumprir esta situação. Aliás, não estar a cumprir este compromisso. Este facto, aliás, tem sido objeto de várias notícias em jornais, em que as entidades denunciam esta falha por parte do Estado. Temos ouvido várias instituições que se queixam, nomeadamente, da dificuldade de cumprir isto é, tem problema com um conjunto de exigências, nomeadamente no que toca à média e longa duração. E, especialmente, e também na convalescência e nas outras, mas na média e na longa duração, especialmente na longa duração, é-nos dito de forma clara que para cumprirem as exigências que as entidades têm que cumprir, têm prejuízo. Ora, estas entidades devem ser ótimos parceiros, até porque, se não forem estas entidades a fazer este trabalho, sejam elas do setor social não lucrativo ou outras, mas como sabemos a maior parte é do setor social lucrativo, se elas não fizerem este trabalho, é o Estado que os tem que fazer. Sabemos, por outro lado, que as camas nos hospitais são bastante mais caras, pelo que gostávamos de ter a sua percepção sobre este assunto.
Portanto, se o senhor confirma as dificuldades financeiras das unidades de cuidados continuados, se considera que essas dificuldades podem pôr em causa a sustentabilidade da rede de cuidados continuados e se reconhece a existência de uma dívida do Estado a essas entidades, designadamente do montante dos 6 milhões de euros. Não sei se isto se verifica ou não. Depois teria um outro assunto que se prende com o cuidador informal, mas posso... no fundo, tem a ver com os cuidadores informais, isto é, como sabemos e como referi no início da reunião, trata-se de uma matéria que para o PST é de grande relevância. O que é certo é que temos andado promessa em promessa sem cumprimento, sem que seja cumprido. O último Conselho de Ministros do início de fevereiro parece que aprovou uma proposta de lei sobre o cuidador informal, não conhecendo, no entanto, ainda o conteúdo dessa referida iniciativa legislativa. Os vários partidos apresentaram aqui várias propostas também, pelo que eu gostava de saber qual a opinião do Sr. Professor sobre as várias iniciativas sobre os cuidadores informais, nomeadamente que medidas concretas preconiza o Sr. Professor Manuel Lopes relativamente às pessoas dos cuidadores informais e que se revê nas contas que o Sr. Primeiro-Ministro recentemente invocou, segundo as quais as medidas de apoio aos cuidadores informais, quando atingissem a velocidade cruzeiro, importariam num custo na ordem dos 800 milhões de euros anuais. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada.